Bora lá, vamos para a nossa terceira aula de eclesiologia, né? Sala à distância, para a gente poder recordar aqui, ó. Terceira aula, vamos lá. Então, ficou um trabalhinho para vocês fazerem de ver a questão dos sinais da igreja. Ela é una, santa, católica e apostólica. Espero que vocês já tenham dado conta de fazer, né? A gente está nessa pandemia, parece que o dia tem mais de 24 horas, então espero que tenham feito já o trabalho, então você já tem essa noção já dos sinais da igreja, aquilo que nós professamos. Mas só para, já como você sabe aí, já leu, você já estudou, está craque nos 4 sinais da igreja, nós vamos então passar brevemente aqui, só para relembrar aquilo que você já fez aí na sua casa. Então, quando a gente fala de unidade, ela se consuma na comunhão das igrejas locais constituídas em torno do bispo, né? Tem o bispo como centro ali, e ele tem uma igreja local. Nós temos o nosso aqui, que é o Dom João, nossa igreja local é a Diocese de Umuarama, essa igreja particular. E nós temos então todas as igrejas, exemplo, Umuarama são 46 paróquias ligadas a um único pastor. E nós temos depois o sumo pontífice ali que une todas as igrejas do mundo todo. Então, por meio dessa unicidade, acontece e realiza-se na comunhão da fé, dos sacramentos, na estruturação eclesial, né? Aquilo que nós vimos, essa unidade que nos torna participantes da mesma igreja, que é a profissão de fé, os sacramentos e o regime eclesiástico. Então, apesar que haja muitas divisões, a unidade e a unicidade da igreja mantiveram-se também visíveis. Então, a unidade é apanágio da graça divina. Então, o que torna nós falar somos uma igreja una? O santo batismo, ele vai nos incorporar a Cristo, e isso nos dá um elemento de unidade. E a partir da unidade como dom de Deus e a sua igreja, segue-se a tarefa de torná-la nitidamente reconhecível na aparência da totalidade do cristianismo. E São João vai trabalhar muito essa questão da unidade. Se a gente pegar o texto de São João, ele vai dizer que todos sejam um, como o Pai é um, e onde marca também várias questões do ecumenismo, ali, do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, esse CONIC que nós conhecemos aqui no Brasil, que marca então essa unidade por meio do batismo. Então, São João vai dizer, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa unicidade vai garantir também a unidade visível da igreja, que estão a serviço da mesma meta. Depois nós falávamos na aula passada já sobre a santidade. A igreja, ela é santa porque Cristo quis. Então, o próprio Cristo, ele quis a igreja, então, e ele mesmo diz, tu és Pedro, sobre esta pedra eu irei edificar a minha igreja. Então, a santidade da igreja é um tempo de dom e missão, mediante que o sentido ontológico, ou seja, o sentido do ser e o sentido moral de santo não devem ser trocados. Ela é obra de Deus, ela é santa na sua natureza, em seu agir, bem como em seus membros, à medida que manifesta em si o santo santificador e se dispõe a atuar pela salvação das pessoas. Então, o objetivo de todos nós batizados é a salvação. Nós trabalhamos para que essa salvação seja conquistada por todos. Para nós, ninguém deverá ser
condenado, mas sim nós trabalhamos para a salvação. Embora, então, existem pessoas individuais na igreja que possam tornar-se pecadoras e de fato se tornam, nós sabemos das nossas limitações, continua pertencendo a essa igreja visível. A igreja não é apenas santa, como a multidão dos previamente conhecidos e predestinados à santidade. Os pecadores também pertencem à igreja visível. Eles não eliminam a santidade da igreja, pois a santidade da igreja consiste na contínua capacitação para o serviço da salvação, e não na irrepreensibilidade moral pessoal de todos os seus membros. Então, se a gente olhar só o que o outro, como nós batizados, fizemos de errado, assim nós vamos dizer, não vou mais, aquela igreja não presta, que aqueles paroquianos não prestam, aquele padre não presta, somos pecadores. Então, mas a igreja ela é santa, é a igreja santa e pecadora, como nós bem sabemos. É até mesmo possível que o povo de Deus peregrino como um todo não corresponda ao desafio de determinada época e se torne culpado em sua própria missão. No entanto, isso também não anula a indestrutível missão salvífica da igreja. E aquele que, através do pecado, foi levado a opor-se à natureza santa da igreja, pode, mediante o sacramento da reconciliação, reintegrar-se plenamente à vida santa da igreja. Então, há essa oportunidade de voltar para nos colocarmos novamente no caminho de santidade. Então, é sempre esse voltar. E a igreja, por meio do sacramento da reconciliação, leva-nos a arrepender dos nossos pecados e buscarmos, então, esse propósito de vida de santidade. Assim, então, ela é santa, e, obviamente, ela quer que os seus filhos sejam santos também. Assim como um pai, uma mãe, quer o melhor para os seus filhos, não quer que o filho se perca na vida. E a igreja é mãe, a igreja é mestra, então ela segue essa mesma linhagem de poder educar para que todos nós um dia sejamos salvos, né? Que ninguém fique ao lado esquerdo. Queremos todos ficar à direita de Deus. E depois nós temos a catolicidade da igreja. Por que o católico? Né? O católico se deduz a universalidade. Então, ela é católica, ela é a igreja universal, a igreja católica apostólica romana. Segue-se a catolicidade na quantitativa, na medida em que todas as pessoas, sem restrição, com respeito, por exemplo, à nacionalidade, à situação vital, idade, sexo, etc., então, pertencem à igreja, né? São chamadas à comunhão com Deus. Então, todos são chamados a participar. Então, desse desígnio salvífico de Deus a cada um de nós. Ela também vai resultar numa catolicidade qualitativa, uma vez que Deus confiou à sua igreja o anúncio integral da plenitude da verdade, da autorrevelação por meio de Jesus Cristo, e por conseguinte a igreja ela detém todos os meios salvíficos, as instituições e ministérios para poder cumprir a sua missão. Então, de modo qualitativo, né? Uma vez o Papa Bento XVI, quando esteve no Pacaembu, ele dizia: precisamos de uma igreja de qualidade, não de quantidade. Então, muitos se dizem que são cristãos católicos, mas nem todos assumem de fato essa missão, essa catolicidade. Então, a qualidade da catolicidade se dá ao passo em que nós então assumimos a nossa missão de batizados. Quarto sinal: apostolicidade da igreja. E quando nós falamos de apostolicidade, obviamente nós lembramos lá dos apóstolos, aqueles que estiveram com Jesus, aqueles que viram essa igreja ser fundada, né? Eles mesmos que impulsionaram essa igreja lá no seu início. Então, por causa
da mediação histórica, da revelação, na doutrina, em sua vida sacramental, em sua composição como edifício social no decurso dos tempos e na alternância das gerações. A Igreja é deveras idêntica à Igreja de todos os tempos e de todos os lugares, especialmente, porém, em sua origem histórica na Igreja primitiva dos apóstolos, ou seja, no círculo pré-pascal e pós-pascal dos 12, juntamente com as demais testemunhas da ressurreição e os mais importantes missionários cristãos lá daquele período. Então, nós vemos que os bispos, no exercício da condução da comunidade e no testemunho autorizado da ressurreição, são sucessores desses apóstolos. Então, tem esse munus apostólico da Igreja, que é transmitido para a unidade histórica mediante a sucessão apostólica no sacramento da ordem, com a continuação do colégio apostólico, no colégio episcopal, e a Igreja revestida de um sinal eficaz de sua configuração. E daí nós temos o que segue a hierarquia dessa Igreja. Nós temos a composição, principalmente no ministério eclesial, que repousa em instituição divina. O bispo de Roma, na qualidade de sucessor do apóstolo Pedro, tendo sempre essa clareza que o próprio Cristo diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, o Papa, e nós conceitualmente, nós devemos chamar de Romano Pontífice. O Romano Pontífice, quando a gente fala na forma do direito canônico, a esse modo que nós devemos proceder. O Romano Pontífice, então, o Papa, ele é cabeça desse colégio episcopal e é o princípio e fundamento de sua unidade e doutrina na comunhão. Então, é o Papa que vai convocar o concílio, os sínodos, como nós já tivemos o sínodo da família, o sínodo dos jovens, por último, o ano passado, o sínodo da Amazônia, ele pode tratar de assuntos gerais ou de assuntos específicos. Então, ele chama, no sínodo, ele reúne sobre aquele respeito e depois ele mesmo, após ter concluído o sínodo ali, ele vai tirar as conclusões e vai editar um documento pós-sinodal. E depois também, o concílio, quando tem, as determinações ali feitas em conjunto, então, que são expostas, e o Papa, então, ele, com a autoridade da Santa Sé, ele que apresenta esses documentos. Então, de igual modo, quando nós falamos dessa hierarquia, nós vemos a missão dos leigos, O leigo tão focado aí no Concílio Vaticano II, onde tem essa abertura. Eu repito novamente, como eu já disse desde a primeira aula, o Vaticano II é essa marca central naquilo que, nesse espaço, nessa abertura, para que os leigos possam vir de fato viver esse povo de Deus, nessa participação. Por isso que nós sabemos que antes não se tinha essa participação. A gente olha para nossas igrejas como era antigamente, muitos presbitérios altos lá, e o padre ficava muito distante do povo. Daí hoje se volta mais essa igreja com escadarias ali em volta toda do presbitério, a fim de que essa participação entre o pastor e o povo seja uma participação mais plena, uma participação mais ativa. Então, os leigos também ajudam nessa missão da igreja. E o apostolado dos leigos não consiste em uma delegação da missão apostólica através dos bispos, mas em uma participação original na missão comum da Igreja Apostólica em razão do batismo e da confirmação. Então, a missão apostólica comum da Igreja é percebida dos diversos carismas e ofícios, cuja coordenação, não autoria, cabe aos bispos como guardiões da unidade da Igreja local e da comunidade das igrejas locais entre si na Igreja Universal. Então, os leigos trabalham em prol desse apostolado. Nós temos até apostolado da oração, então, que trabalham na função de
de rezar pela intenção do Papa, por todos os sacerdotes. Então é o apostolado que se assume diante de toda essa apostolicidade. Nós podemos falar a partir do conceito do Vaticano II, desse apostolado do próprio leigo também, que assume o seu papel como igreja viva no meio da sua cidade. Então, esses 4 pontos aqui dos sinais da igreja, que vocês já estudaram também. E agora nós vamos passar para aquele que era um judeu fervoroso, perseguiu a igreja, nós sabemos quem é, né? É Paulo, e que de fato muito contribui para que nós possamos ver essa igreja lá no início também, né? Que tipo de igreja que era, né? Quais eram os aspectos que Paulo ele vai se encantou pelo Cristo, e depois ele ajuda também a conduzir essa igreja. Então, o tema de agora, nós passamos os sinais, vamos passar para a igreja na teologia paulina. Então, talvez a gente não acabe nessa aula, mas a gente acaba na próxima aula. E, consoante as abundantes afirmações das cartas deuteropaulinas, a igreja, porém, do eterno plano salvífico de Deus. Então, a gente pode conferir essa reflexão quando Paulo escreve a carta aos Efésios, em Efésios capítulo 1, de 3 a 16. E Paulo vai dizer então que essa está estabelecida mediante o sangue de Cristo. A igreja constituída por judeus e pagãos é testemunha do desígnio salvífico de Deus que se tornou atuante na história. Então, como comunidade histórica, ela é construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E de acordo com a sua natureza e missão, ela é templo do Espírito, mediante a qual todos, no único mediador, têm acesso a Deus Pai. Então, Jesus é o único mediador ao Pai. Então, ele é o por excelência. E Paulo, então, vai nos descrevendo como que a igreja torna-se um só corpo e um só Espírito em Cristo. Então, através do batismo, Paulo deixa isso bem claro, o crente entra numa comunhão de destino com o Senhor crucificado e ressuscitado, e tem parte na comunidade dos discípulos. Daí ele fala da ceia do Senhor, onde o próprio Cristo dá graças aos dons do pão e do vinho, a comunidade que demonstra a comunhão com o corpo e o sangue do Cristo. E então, Paulo vai falar que a Eucaristia edifica a igreja para o que ela é como edifício social. Então, para Paulo, a definição de igreja para Paulo é o único corpo de Cristo. Então, é o corpo místico de Cristo. Isto é a igreja na definição de Paulo. Então, Paulo vai falar da comunidade dos discípulos, a diferença do povo de Deus veterotestamentário com a igreja de Deus em Cristo, no Espírito. Ele vai falar que a igreja é única, é o povo de Deus da aliança escatológica. Então, essa igreja é confirmada no sangue de Cristo, e daí se fala então dessa nova aliança. Essa nova aliança derramada pelo sangue de Jesus. Então, quando nós falamos de Paulo, a única comunidade salvífica universal existe tanto nas igrejas locais de Corinto, Tessalônica, Roma, entre outras, quanto como comunidades domésticas. E, contudo, tais comunidades não são conventículos isolados, ou seja, não é algo que deva ser fechado, mas a visualização e a realização da única igreja universal. Então, a gente tem que pensar sempre na igreja universal quando a gente pensa lá na unidade, né? E a unidade nos garante, então, a liturgia que é aqui, é a mesma liturgia que acontece lá na África. Então, o rito, ele é o mesmo. Por isso, essa unidade. A gente pode ir para outro país e ver
a língua é diferente, a gente talvez não vai compreender a língua, mas nós vamos compreender os ritos, os gestos ali que se faz dentro do ato litúrgico. Então, essa unidade faz com que eu, não sabendo inglês, eu vou para Londres e lá eu vou para a missa, não seja na comunidade brasileira, né, obviamente, e eu vou saber o que está acontecendo. Por mais que eu não tenha conhecimento, compreensão da língua deles, mas eu sei dos ritos, dos gestos que vão acontecer durante a celebração. Então Paulo vai falar dessa unidade também que deve haver. Não pode ser algo isolado, mas deve haver essa mútua colaboração dessa igreja, porque ela é uma igreja universal. E Paulo vai dizer que os crentes, como santos chamados à comunhão com Cristo, mostra-se ademais na comunhão recíproca e são unificados, né? Aqui, na participação comum dos sofrimentos e nas alegrias de todos os membros do único corpo de Cristo, que foi constituído em um único corpo no batismo, e nos quais então foram supressas as oposições entre judeu e grego, escravo ou livre. Então, daí não há mais, como batizados, não há mais essa distinção. Todos nós pertencemos à mesma seara ali, ou seja, nós pertencemos a esse grupo de pessoas seletas, batizadas. Então, portanto, agora não pode haver mais oposição. Eu sou cristão batizado, você também é cristão batizado, mas eu sou... mas o senhor é padre, mas antes de ser padre, eu sou um cristão que recebeu o batismo. Então, nós somos fiéis, porque o batismo, ele nos incorpora a essa igreja. Então, agora, ser padre, casar, independente da vocação que seja, daí já vai ser a vocação, o chamado ali que vai nos deixando levar à frente esse reino de Deus. Então, o verdadeiro conceito paulino para a igreja do Senhor é, portanto, corpo de Cristo. Corpo significa, em primeiro lugar, em sentido natural, a existência terreno-corporal de Jesus. Então, o primeiro lugar é a existência terreno-corporal de Jesus. Segundo, a presença sacramental da humanidade do Senhor glorificado na figura do pão e do vinho na ceia do Senhor. E em terceiro lugar, como todos somos batizados, a comunhão de vida. E daí então vai resulta dos fiéis como Jesus Cristo a cabeça da igreja. E, portanto, a comunhão de vida recíproca deriva daí. Então, essas cartas deuteropaulinas enfatizam o ideograma no qual elas compreendem claramente Cristo como cabeça, que é a origem e princípio de vida da igreja, que em relação a ele é o corpo e está ao mesmo tempo inseparavelmente unida a ele. A igreja é completamente planificada por sua presença e a vida da igreja se consuma com um constante aprofundamento da comunhão com Cristo, como um crescimento interativo de Cristo e da igreja. Então, há um face a face da igreja com Cristo, que é também explicitado mediante o recurso, e esse recurso é feito por meio dessa aliança entre o Senhor e Israel. Então, Cristo e a igreja relacionam-se mutuamente como um noivo e a noiva, né? Então, e tem essa simbologia quando a gente celebra também o sacramento do matrimônio, né? O noivo é o Cristo e ele recebe a igreja, que é a sua esposa. Então a gente traz essa analogia também no sacramento do matrimônio. Então, com esse corpo de Cristo, a igreja, né, é planificada pelo Espírito Santo, que é a origem dinâmica da messianidade de Jesus, e por cuja força Cristo foi ressuscitado pelo Pai dentre os mortos. Então, nesse sentido, a igreja, também em sentido especial, templo é edifício, é casa do Espírito Santo, uma casa feita de pedras vivas e um sacerdócio santo. E hoje nós falamos aqui, essa igreja primitiva, essa igreja doméstica,
do qual nesse tempo de pandemia nós somos convidados também a viver essa dimensão das primeiras comunidades, né, que se reuniam nas suas casas para oração, para a fração do pão. E nós, infelizmente, nós estamos voltando a esse tempo aí de viver esse período, de viver como que vivia as igrejas lá, né? Onde muitas pessoas têm dificuldade de falar, mas eu queria estar na igreja, mas não entende que a igreja da sua casa também é a igreja doméstica, assim como essa igreja que nasceu e que Paulo também ele vem descrevendo essa igreja lá na igreja primitiva, que era a igreja dentro de casa, se reuniam apenas em pequenos grupos para poder louvar e bendizer o nome do Senhor. Então, sentir pedras vivas. Então, a igreja, mais que um edifício, pode ter um edifício muito bonito, ornado de ouro e tudo mais, né? Com tantas coisas que tem. Mas se o edifício pedra viva que somos nós não estamos vivos para preencher esse templo, ou viver a dimensão messiânica e missionária dessa igreja, de nada vai adiantar ter um templo grande, bonito, se não temos nós como essas pedras vivas. Então, assim, Paulo vai destacando essa presença do Espírito Santo nas funções, vai falar a diversidade de dons e carismas, mas o Espírito é o mesmo para todos, dessa organização, que a igreja é reconstruída cada vez mediante o Evangelho de Cristo, e de maneira especial o único Evangelho realiza-se no batismo, mediante o qual o cristão é acolhido na comunhão visível da igreja. Nós falamos, o batismo é sacramento de entrada, é a porta para todos os demais sacramentos da igreja. Então, o batismo para nós cristãos é esse sinal eficaz da comunhão com o corpo de Cristo, o dom da participação no relacionamento filial de Jesus com o Pai no Espírito Santo. Então, a teologia paulina sobre a igreja vai entrar muito nesse aspecto, né? O corpo místico. A igreja é o corpo místico. E depois, esse templo do Espírito, essa igreja que é variada de dons, é cheia de carismas também, cada um vai trabalhando segundo o dom que o Espírito Santo nos concede. Então, esse Espírito, a atuação do Espírito Santo, não restringe ao apostolado. Cada cristão é convidado mediante aos seus carismas e dons para contribuir para a edificação da igreja também. E assim nós vamos partindo, né, a esse aspecto dessa igreja onde nós temos a liberdade de poder desenvolver o nosso ministério, o nosso apostolado através das cartas de Paulo, que vai nos ajudar também nesse ponto de perceber como que é a igreja. Né? Não dá para abordar todos os aspectos devido ao tempo, mas ter ao menos essa noção qual que é o conceito de igreja para Paulo, como que ele define essa organização, da onde que ele tira, e ele vai dar então nos esse grande ensinamento. Então, é isso que a gente viu na aula de hoje. Para a próxima aula, que será já a quarta aula, temos 6 aulas a trabalhar, nós vamos nos apoiar na igreja, o fundamento apostólico da igreja nas cartas pastorais. Então, você vai ter que usar a Bíblia, o padre vai estar com a Bíblia também, para a gente poder buscar aspectos nas cartas de Timóteo, na carta de Pedro, como que era a igreja lá no início, né, dos primórdios. Então, esse é o tema da nossa quarta aula, e você vai ter que usar a Bíblia então, para poder destacar os pontos centrais daquelas comunidades lá, e fazer um check-up de como que são também as nossas comunidades em 2021. Até mais!